Então, em nossa disciplina, hidrologia aplicada, nós analisamos aqui três compartimentos básicos. Quais são os três compartimentos básicos? Um é o compartimento atmosférico, o outro é o compartimento superficial e o outro é o compartimento subterrâneo. Então, nós começamos o nosso primeiro módulo, pensando como hidrólogo, a fazer uma análise mais integrada desses três para a gente poder já discutir os principais conceitos que estão envolvidos no estudo da hidrologia. Qual é a ideia básica? A ideia básica daquele módulo é exatamente vocês terem uma visão que a gente chama de sincrética, né? Ainda vocês não têm ainda uma visão integral ou de síntese, né, do processo como um todo, mas vocês já conhecem, né, já têm os elementos essenciais aqui dos principais conceitos de hidrologia, porque isso facilita o que vem depois, né? Porque quando a gente estiver falando em chuva e falar de vazão, você já tem alguma noção sobre vazão e como isso se relaciona. Então, em linguagem de programação, é para evitar o go-to, né? Você vai para sair dos loopings, né? Então, você tem uma visão de conjunto mais geral, e a partir dessa visão de conjunto mais geral, você agora vai especializar o seu conhecimento em cada um dos modos de forma mais analítica. E é isso que nós começamos a fazer agora. Então, nós começamos, no segundo módulo, a trabalhar a questão da bacia hidrográfica, então a gente veio para a superfície, e a partir da superfície nós vimos aqui o conceito de bacia hidrográfica, que é a região que drena suas águas para um único ponto chamado de exutório. Vimos como é que faz o traçado de uma bacia hidrográfica, utilizando até um software de geoprocessamento, que nós precisamos da rede de drenagem, nós precisamos da altimetria para fazer esse traçado. Vimos que a forma da bacia tem influência sobre o regime de vazões, né? Analisamos e classificamos a ordem dos rios. A gente viu um conjunto de conceitos importantes aqui sobre a bacia hidrográfica. Aí agora a gente vai sair aqui da superfície e vamos para a atmosfera. Então, nessa atmosfera, o que a gente vai querer ver agora? A gente vai lembrar que temos aqui uma coluna atmosférica, que fica sobre nossas cabeças, né? Digamos assim. Essa coluna atmosférica aqui, ela está associada, então, à quantidade de água que a gente tem, que pode precipitar, né? O processo de evaporação tem a ver com essa coluna atmosférica. A gente vai ter agora dois pontos que a gente vai estudar. Um é a hidrometeorologia, né, que a gente vai estudar aqui a quantidade de água máxima que cada coluna atmosférica dessa tem, qual o total de água precipitável, né, como é que a gente mede a umidade do ar, então quais são os fatores que condicionam, influenciam essa quantidade de água armazenada na atmosfera. Então esses conceitos são importantes para que a gente possa avançar depois, tanto na precipitação quanto na análise da evaporação, que são as duas variáveis que acoplam, que associam, tá certo? Esse compartimento atmosférico e esse compartimento superficial. A gente precisa conhecer como se dá isso, tá certo? Quais são os tipos de precipitação, como é que se dá o processo de formação da chuva, né? Tudo isso é importante aqui na parte hidrometeorológica. E também a gente vai ver que essas colunas atmosféricas, elas têm transporte de umidade, transporte de momento, transporte de calor, né? Entre essas colunas atmosféricas, e esse transporte está associado ao processo de circulação local e geral, né? Circulação geral da atmosfera. Para isso, a gente precisa entender essas diversas escalas, da escala local à escala global, como é que se dá esse processo de circulação da atmosfera, né? E para isso a gente tem um módulo também de climatologia. Então, o módulo de hidrometeorologia vai fazer essa parte mais quantitativa aqui, da análise da coluna atmosférica, para identificar total de água precipitável, etc. E o módulo da climatologia vai descrever esse processo de circulação de escala local, mesoescala e larga escala na atmosfera, porque eles são centrais para definir o regime de precipitação e de evaporação em um dado local, em uma dada bacia hidrográfica, certo? Então, esses dois módulos são muito importantes para esse fim. Então, a gente vai agora começar a resolver alguns exercícios desse módulo de hidrometeorologia.
Interromper.